Fala pessoal, tudo bem? Thiago Bianec de novo aí, vamos dar continuidade a mais uma parte da nossa aula sobre Builder, tá? Sobre o Design Pattern Builder. Na última aula ficou prometido aí que ia explicar a estratégia 2 de fazer a instanciação do seu objeto, no objeto livro. Então a estratégia 2, vamos criar aqui um novo livro, livro 2, que vai ser criar pelo construtor, ok? New livro. Mas antes de criar pelo construtor, nós temos que ir lá no nossa classe livro, aqui embaixo do primeiro construtor vazio, vamos criar aqui um novo construtor. Esse novo construtor vai ter todas as classes aqui, ok? Então criamos o nosso construtor e agora nós podemos ir lá para fazer a instanciação. Colocando aqui dentro quais são os valores que eu preciso. Se eu colocar dentro aí do parênteses e pressionar Ctrl P, ele vai me mostrar aí o que eu preciso, tá? Primeiro um ID, depois um título, subtítulo, editora e assim por diante. Então ele vai mostrar aqui que eu preciso digitar, no momento ali, o ID. Então, como é a nossa estratégia 2, vamos colocar o 2. Vamos separar aqui para ficar mais organizado, tá? Primeiro parâmetro. Depois meu outro parâmetro que eu preciso é o título. Vou preencher novamente e vou dar uma pausa, daí eu já vou trazer tudo preenchido para vocês, ok? Então é isso aí, criamos mais um livro, tá? Um livro, dessa vez um livro diferente, tá? Que é um microserviço pronto para a produção. No subtítulo, notem aí que o IntelliJ, quando você separa os parâmetros assim, dá uma ajuda bastante aí para mostrar qual parâmetro é, certo? Então, esse livro aqui que nós acabamos de criar, vamos dar mais um system out.println para pedir aqui o nosso livro 2.toString. Vamos rodar. Primeiro nós vamos comentar isso aqui para ele não imprimir o primeiro livro. Então ele acabou de imprimir nosso primeiro livro, nosso segundo livro. Microserviços prontos para a produção, construir sistemas padronizados em uma organização de engenharia de software, editora Novatec, Susan Fowler, livro sobre arquitetura de microserviços, ISBN, ano de lançamento, o número de páginas e o preço, certo? Como nós configuramos lá no nosso toString. Ok? Então essas estratégias aqui são as mais utilizadas. Mas o que acontece? Se eu quiser, por exemplo, instanciar um novo livro, só querendo mostrar somente o título e subtítulo e o valor. As outras opções para mim não vão servir. Então que eu poderia usar a primeira estratégia, fazer os setters aqui, ou então criar um novo construtor para fazer e aceitar somente os parâmetros que eu desejo passar, tá? Então, mas esse não é o caso, né? Então nós queremos usar a nossa estratégia de builder. Então vamos começar a criar o nosso builder. Então, o nosso builder nós vamos criar dentro da própria classe livro, tá? Para não termos aí uma outra classe criada e separada. Vamos criar aí o nosso builder dentro da própria classe, certo? E como é que nós vamos fazer isso? A nossa classe vai ser uma classe interna, tá? Então, aqui depois das especificações aí do livro, aqui do construtor, nosso primeiro construtor, vamos criar uma classe pública. Vai ser estática porque vai ser da nossa classe, tá? Não vai ser da nossa instância. Class livro builder, que vai ser o nosso builder. Vai ser uma classe interna, a nossa classe livro. O que essa classe vai ter de parâmetros? Ela vai ter exatamente os mesmos parâmetros que nós temos, os mesmos atributos que nós temos na classe livro. Colocamos aqui os mesmos parâmetros, ok? Então, aí também nós vamos ter, só não vamos ter os getters e os setters aqui dentro. Aqui nós vamos usar aí as nossas táticas de construção do nosso builder, tá? Então vamos construir aqui. Vamos construir aí primeiramente o nosso construtor dessa classe interna, tá?
Então, outsert constructor. Como parâmetro obrigatório tem que sempre que ter um ID, tá? Os outros campos aí não precisa ter, no caso. Nessa nossa explicação, tá? O obrigatório seria ter o título também. Mas vamos colocar como obrigatório aqui nesse caso só o ID. Ou seja, quando for instanciar o livro builder, obrigatoriamente tem que instanciar o ID para ele. Então, o que nós teremos depois? Nós teremos aí os nossos construtores, tá? Da nossa classe. Então, vamos criar aqui um public do tipo livro builder. E vamos começar com o nosso primeiro parâmetro. Nosso primeiro parâmetro que é aí que vai ser, que seria o com ID, mas no caso eu não quero permitir que o usuário mude o ID depois da classe instanciada, certo? Então vamos criar aqui, por exemplo, o nosso título. Então quero construir um livro builder com título. E o que ele vai receber? Um string título. Vai receber um título. Vai pegar esse título e vai atribuir esse outro título. Depois que ele fizer essa atribuição, ele vai retornar ele mesmo, ou seja, vai retornar esse objeto. Isso aí nós vamos ver lá na frente, lá quando a gente estiver fazendo a estratégia de implementação, você vai ver para que serve esse return this aqui. Então nós já colocamos o título, vamos copiar aqui para ser mais rápido, tá? Vamos criar aqui o subtítulo. Subtítulo com subtítulo. Aqui, vou selecionar aqui, da Alt J. Subtítulo aqui. Vou tirar esse livro builder aqui que acrescentou automaticamente. Tá com subtítulo. Aí tem mais o que? Tem a editora. Vamos copiar novamente. Com editora. Alt J aí para selecionar os próximos e vamos colocar editora. Editora. Ele sempre adiciona isso aqui, mas vamos tirando aqui. Tá? Depois da editora nós temos o ISBN. Eu vou criando aqui, vou dar uma pausa para não ocupar muito tempo do nosso vídeo. Então eu já construí aqui todos os métodos, tá? Com título, com subtítulo, com editora, com autores, com resumo, com ISBN, com ano de lançamento, com número de páginas, com valor. E aqui, depois que eu fizer todas essas atribuições, depois no último passo do nosso builder é usar a função build, tá? Que vai retornar um novo livro passando esse objeto que foi criado aqui. Por que ele está vermelho? Porque nós precisamos criar um construtor. Aqui aparece uma lâmpada vermelha, vou criar o construtor. Então esse construtor aqui no livro vai receber um livro builder do tipo builder. E como é que nós vamos criar esse construtor? Vamos pegar esse construtor aqui em cima, copiar porque ele já está pronto, né? Vamos colar aqui. Então eu vou passar aqui, vou usar uma função rápida aqui para fazer essa edição, tá? Então vou selecionar com o botão direito do mouse, vou arrastar aqui para fazer uma seleção múltipla. Vou dar Ctrl para a direita, aqui ele passa a primeira palavra, a segunda, mais um Ctrl para a direita, mais outro aqui, e ele vai ficar bem lá no final, mais uma para trás, ele vai ficar exatamente aí na frente. Então basta eu preencher aqui o builder, ponto. Aí cada opção dessa aí, tá? Então, esse ID do livro vai ser igual ao ID do builder. Então, builder.título, builder.subtítulo, e ele vai instanciar um novo livro, passando aqui o construtor. Certo? Então, vamos aí fazer o teste dessa estratégia na próxima aula lá na classe app. Ok? Vamos ver, antes vamos ver que se parou de ficar vermelho aqui o nosso build, public livre build. Beleza, troquei. Então até a nossa próxima aula. Até mais.